Agradecer a presença, quero agradecer primeiro, na verdade, o convite, tá, da comissão organizadora do processo, desse programa aqui, o programa de pós-graduação em Geoquímica também. Quero agradecer o departamento por todo o suporte que tem dado para nós, né, para os professores que chegaram mais recentemente, e quero agradecer a presença de todos vocês aqui, que eu sei que é um horário meio ruim, né, 13h, ou você está com fome ou você está com sono, né, uma coisa ou outra nesse horário. Agradeço a presença de vocês aqui, um número bom de pessoas, fico muito feliz e honrado de estar participando hoje aqui na presença de vocês. Bom, hoje, gente, eu vou fazer uma apresentação sobre não só os radicais da atmosfera, né? Alguns de vocês devem ter visto lá, na verdade, aquele videozinho que eu inventei lá de inteligência artificial para poder chamar a galera para vir, mas para entender o principal radical livre da atmosfera, que é o radical hidroxila, que é ali o Papa que está apresentado ali, a gente precisa entender de onde ele vem, a formação desse radical. Então é importante que a gente entenda sobre a química do ozônio, antes de entender os radicais. Então, a gente vai gastar um tempinho aqui falando sobre contextualização, um pouquinho de ozônio, antes de pular de cabeça na área dos radicais. Então, nessa apresentação de hoje, eu vou abordar o que é a atmosfera, rapidinho, em linhas gerais, você vai ver o que ela é. Vou dar uma contextualização histórica, que a gente vai ver alguns casos emblemáticos que aconteceram na história envolvendo a qualidade do ar. A gente vai depois dar uma olhada na química do ozônio. Tenho certeza que todo mundo já ouviu dizer que o ozônio é um filtro de raios ultravioleta na estratosfera, mas ele tem um outro papel muito importante ambiental que a gente vai abordar hoje, que é a formação dos radicais livres que processam poluentes. Tá? A gente vai ver principalmente o radical hidroxila, vamos ver como é que mede esse negócio, como é que ele é formado, e vamos fechar a apresentação dando uma olhada nos alguns outros radicais que são interessantes também, importantes. Tá bom? Então vamos começar essa apresentação aqui, abrindo as cortinas, né? E vamos dar uma olhada no começo da apresentação já o que é a atmosfera. Gente, a atmosfera do nosso planeta nada mais é do que uma fina camada gasosa que envolve o nosso planeta. Quando a gente pensa em algo fino, você pensa, pô, professor, você está meio doido falar que um troço desse é fino, olha para cima, parece infinito, tem nuvem, tem passarinho, tem avião, tem todo tipo de coisa. Na verdade, ela tem que ser comparada com as dimensões do nosso planeta. E quando a gente olha o diâmetro da crosta terrestre, cerca de 12.700 quilômetros, ela com seus 100 quilômetros práticos, tá? Essa é uma distância prática, onde a concentração de gases ainda não é tão rarefeita, então, em termos práticos, a gente considera que ela tem ali cerca de 100 quilômetros de altitude. Isso é menos de 1% do diâmetro da crosta terrestre, né? Então, ela é relativamente fina, sim. E ela, na verdade, controla uma boa parte dos processos que a gente precisa para que seja feita a manutenção da vida no nosso planeta. As camadas da nossa atmosfera, ou seja, ela é uma camada gasosa que envolve o nosso planeta, mas ela possui subcamadas. E essas subcamadas vão ter importâncias diferentes, vão ter características químicas e físicas diferentes. Tá? E aí eu trouxe alguns pontos aqui para a gente começar a pontuar algumas coisas interessantes. Até os 12 quilômetros é onde acontecem os voos comerciais, onde circulam os aviões comerciais, onde estão as nuvens. Até 20 quilômetros a gente consegue alcançar com balões meteorológicos para fazer alguns tipos de medidas, envolvendo principalmente o ozônio. Acima disso, a gente tem ali próximo a 50 quilômetros de altitude, uma região que ainda existe uma concentração relevante de oxigênio e aonde os meteoros começam a queimar. E acima disso, a gente tem a linha de Kármán, que tem esse nome em homenagem a um engenheiro aeroespacial húngaro-americano que determinou uma altura onde uma aeronave ela consegue manter uma sustentabilidade aerodinâmica. Ela consegue se sustentar através da pressão exercida sobre as asas da aeronave. Tá? Acima de 100 km de altitude, fica difícil. Então, essa linha de 100 km, número bonito, né, da gente olhar, ele é um número que ele dá uma ideia de até onde a gente conseguiria sustentação aerodinâmica para uma aeronave. Tá? Bom, como eu introduzi, a atmosfera é dividida em subcamadas, essas subcamadas têm nomes, tá? E características interessantes. Primeira camada é a troposfera. Uma coisa interessante que eu já até introduzi sobre a troposfera é que é nessa primeira camada que acontecem as trocas gasosas com a superfície. Todo tipo de emissão que a gente produz, natural ou antrópica, essas emissões acontecem na troposfera e a partir daí, parte dessas emissões podem ser transportadas até a estratosfera. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Característica principal da estratosfera, grande mensagem dela, é que ela possui mais de 90% de todo o ozônio do nosso planeta. Está na estratosfera. Não é por outro motivo que é comum você ver as pessoas se referindo à estratosfera como a camada de ozônio, porque ela contém mais de 90% do ozônio da atmosfera. O restante, basicamente, está na troposfera.
A mesosfera, que é a terceira camada, que começa ali em torno de 50 quilômetros, como eu havia dito antes, é uma camada que tem uma concentração relevante ainda de oxigênio. Então, quando o meteoro atravessa a nossa atmosfera, a primeira camada que permite a combustão ser iniciada é a mesosfera. Então, é lá que a gente começa a observar a queima de um meteoro. A termosfera, muitas vezes ela é referida também como ionosfera, é uma camada que possui alguns íons, como o íon oxigênio, o íon nitrogênio, o íon N2. Esses íons interagem com um fenômeno chamado vento solar. O vento solar é um fenômeno que acontece de emissão de partículas carregadas do Sol, da atmosfera do Sol, principalmente essas partículas, em sua maioria, são elétrons e prótons. Eles colidem com esses íons que existem na termosfera, e isso dá origem a íons excitados na termosfera. Para retornar ao seu estado fundamental, esses íons emitem luz, eles emitem fluorescência, em geral no comprimento de onda do visível. E a cor que eles emitem, em geral, são da cor azul e verde. Esse é o fenômeno da aurora boreal, que a gente observa, ela acontece na termosfera. E acontece principalmente próximo aos polos, porque essas partículas carregadas, quando elas se direcionam ao nosso planeta, elas são direcionadas aos polos pelo campo magnético do nosso planeta. Tá? É por isso que você não vê uma aurora boreal aqui no Brasil. Tá bom? Na termosfera, o ar é tão rarefeito que a distância entre uma molécula e outra ali já é da ordem de centímetros, até metros. Então, o número de colisões que acontecem ali são muito menores. Outro ponto interessante é que na termosfera é onde estão localizados os satélites que orbitam o nosso planeta. Tá bom? Bom, dando essa pequena introdução a respeito das camadas da nossa atmosfera, agora eu vou dar uma introdução, assim, uma contextualização histórica sobre alguns eventos legais que aconteceram. E a melhor maneira de a gente fazer isso é tentar encontrar quando que o ser humano começou a registrar pensamentos a respeito da qualidade do ar, questões relacionadas ao ar. A gente tem um filósofo aqui, contemporâneo de Jesus, né, antigo assim, as escritas dele, que ele disse o seguinte: esse cara é nascido no que hoje é a Espanha, né? Ele era romano, mas hoje ele era nascido da época da região onde hoje é a Espanha. Ele disse o seguinte: quando eu voltei de Baiai, essa região que ele está se referindo é uma região litorânea. Essa palavra ali significa Bahia. Então ele estava falando, meio que reclamando, né? Falando: quando eu voltei de Baiai para Roma, senti-me tão afetado pelo fedor e fumaça da cidade que, me recordando do ar puro e fresco das colinas, tive a impressão de que estava mais doente. O denso ar de Roma, cheio de fuligem e vapores pesados, me faz sentir que sou um prisioneiro. Uma coisa de quase 2000 anos atrás e que parece até, de certa maneira, contemporânea, se você parar para pensar, né? Você consegue transportar esse mesmo tipo de reclamação para algum lugar no Brasil de hoje. Tá? Bom, um outro filósofo que também se colocou a pensar sobre isso, que a gente já pulou mais de 1100 anos, foi Maimônides, também outro filósofo nascido na mesma região da Espanha, que disse o seguinte: comparar o ar das cidades com o ar dos desertos e terras áridas é como comparar águas sujas e turvas com águas limpas e puras. Na cidade, por causa da altura de seus edifícios, da estreiteza de suas ruas e de tudo que emana de seus habitantes e seus excessos, o ar se torna estagnado, turvo, denso, nebuloso e enevoado. Se não houver escolha nesse caso, pois crescemos nas cidades e nos acostumamos a elas, você deve pelo menos selecionar uma cidade com horizontes abertos e tentar ao menos morar na periferia da cidade. De novo, assim, uma coisa de 1000 anos atrás, o cara já estava refletindo sobre como você pode escapar um pouco dessa poluição que é advinda das cidades. Cidades com características absolutamente diferentes do que a gente tem hoje. Mas 1000 anos atrás alguém já estava pensando nesse ponto. Agora, antes de falar desse cara aqui, esse cara aqui é um cara cheio de marra. Por que ele é um cara cheio de marra? John Evelyn era um erudito inglês e ele era amigo do rei Charles II da Inglaterra. Então ele era literalmente um cara cheio de marra. Ele ficava escrevendo cartinha e mandando para o rei da Inglaterra. Ele era erudito, a galera dava moral para o que ele escrevia, o pessoal considerava as recomendações dele. E aí, isso aqui é um pedaço de uma carta que ele escreveu para o rei, né? E ele tinha essa veia literária de descrever as coisas, escreveu com raiva a poluição que ele estava observando na Inglaterra naquela época. Falou o seguinte: na cartinha que ele escreveu para o rei: é essa fumaça horrível que obscurece nossa igreja e faz nossos palácios parecerem velhos, que suja nosso tecido e corrompe as águas, de modo que a própria chuva e os orvalhos refrescantes que caem nas várias estações precipitam esse vapor impuro, que com sua qualidade negra e tenaz, mancha e contamina tudo que é exposto a ela. Dá para ver que ele escreveu com raiva, né? O cara tinha o dom da literatura mesmo. Escreveu com raiva a respeito da poluição atmosférica. Bom, agora a gente já está chegando para um período mais recente,
E a gente vai começar a ver alguns eventos atmosféricos clássicos, assim, emblemáticos que aconteceram. Primeiro a gente vai falar do Vale do Meuse na Bélgica. Em 1930 aconteceu um evento nesse local bonito em que a poluição atmosférica produzida nesse local ficou confinada com inversões térmicas, tá? Inversões térmicas, quem tiver interessado, se inscreva na minha disciplina, tá? Vou fazer a disciplina, vou fazer a propaganda no final da minha apresentação, para aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas esse evento meteorológico, ele aprisiona os poluentes a uma baixa altitude, ou seja, concentra a poluição atmosférica. E, bom, o termo que é utilizado hoje em dia para se referir a esses eventos severos de aprisionamento de poluição atmosférica, a gente usa o termo smog. Daqui a pouco eu vou mostrar o que significa smog, tá? Mas o que acontece? Qual é a história que eu quero contar para vocês aqui? As autoridades públicas, elas monitoram todo tipo de causa de morte que acontece a cada ano. Então a gente tem uma análise estatística e uma capacidade de prever quantas pessoas devem morrer nos próximos anos com mortes causadas por essas causas. Por exemplo, qualidade do ar. Problemas respiratórios causados pela má qualidade do ar. Morrem normalmente 100 pessoas, mais ou menos 10 a cada ano. Então esse é um número que você pode esperar para os próximos anos de maneira, digamos assim, natural. O que aconteceu na Bélgica nesse ano, em que no mesmo ano que aconteceu esse evento desse smog, morreram 63 pessoas a mais do que o esperado, que foram atribuídas ao evento do smog. Bom, esse termo smog significa a união de duas palavras em inglês, que é smoke, que é fumaça, com fog, que é névoa. Então, essas duas palavras unidas significam o smog. E aí, gente, agora que a gente tem que dar uma pausa, porque agora a parada vai começar a ficar séria. É o seguinte, vamos desviar um pouquinho do assunto da coisa aqui, que aí vai introduzir para vocês entenderem. Imagina o seguinte, o que acontece? Você tá doido para ir numa festa. Você tá ansioso para ir na festa, para ir no cinema, para ir num curtição, alguma coisa que você está ansioso ali a semana inteira. Você era jovem quando você fazia isso, se transporta. Os que não são tão jovens assim, se transportem lá para o passado. Tá bom? E aí, você tá louco, é naquela sexta-feira, chega naquele dia, tua mãe fala assim para você, mulher ou homem? Meu filho, não vai não. Vai hoje não, sai hoje não. O que acontece se você sair? O que acontece, gente? Pelo amor de Deus, alguém me diz aí. Dá um problema sério, não dá? É chinelo que arrebenta, passarinho caga na tua cabeça, você é assaltado, tua sandália vira pó. Filho, dá tudo errado. Sandália vira pó, chinelo guardado velho some. Dá um problema sério. E aí esse cara aqui, J. Furkett, esse cara era um belga que estava olhando lá, aquela treta lá do smog, né, interessado nessa área, e falou assim, vou escrever um texto a respeito dessa parada, vou estudar e vou escrever um texto. Mas antes de eu escrever, eu vou fazer uma parada. Olha o que ele fez. Não, peraí, que o som não tá funcionando. Sem som não pode, pelo amor de Deus. Peraí, gente. Vamos voltar, tá? Sem som não pode. Isso aqui é arte. Isso aqui não pode sem som. Vamos ver se vai agora. Eu invoco o poder de todas as mães do mundo. Invocou o poder de todas as mães do mundo. O som tá baixo. Vocês sabem o que ele vai fazer, né? Vocês já estão imaginando o problemão que esse cara vai criar. Ele pegou, olhou, escreveu um artigo e publicou a respeito disso. Aqui está um texto do artigo dele. Ele falou o seguinte, estava falando sobre o smog lá do Vale do Meuse, né? Ele falou, essa apreensão foi bastante justificada. Pontinho, né? Quando pensamos que, proporcionalmente, os serviços públicos de Londres, por exemplo, poderiam enfrentar a responsabilidade por 3.200 mortes súbitas se um fenômeno desse tipo ocorresse lá. Lembrando que ele invocou o poder da mãe antes de lançar essa letra daí. Gente. Nós passamos fim de semana. 4.000 excessos de morte. Em 1952 aconteceu o grande smog de Londres. O cara conseguiu prever com uma taxa de assertividade bem grande, né? O cara chutou 3.200, morreu 4.000. Tá. O que aconteceu em Londres foi que depois da Segunda Guerra Mundial eles precisavam de algum tipo barato de carvão para que se pudesse proteger do frio, né? Eu morei na Inglaterra há 4 anos, é um lugar que realmente é frio demais, a coisa é impressionante, a galera tem 1 mês e meio de sol, e nesse 1 mês e meio o ser humano faz fotossíntese, eles deitam na grama e ficam assim, pegando sol, troço de maluco. A gente aqui foge do sol,
Se tem uma lojinha com ar-condicionado dentro, a gente entra. Lá eles escolhem ficar sentados no sol. Coisa de doido, lá é realmente muito frio. Enfim, eles utilizaram muito carvão barato para o aquecimento doméstico. Esse carvão era muito rico em enxofre. Então, o que tinha muito nessa fumaça que vocês estão vendo aqui em Londres, material particulado. Tá? Famosíssimo material particulado. Aqui eu trouxe, né, uma artezinha para só contextualizar esse material particulado. É o que? É fumaça? É, sei lá, poeira na minha casa? Não. É um material particulado bem fino. Esse material particulado, para você ter uma referência, a gente tem 2 tamanhos de material particulado que são particularmente é importante, que são material particulado tamanho 10, material particulado de 2,5. Eles representam material particulado com tamanho de 10 micrômetros ou menos e material particulado de 2,5 micrômetros ou menos. E ali tem uma referência, ali, uma célula sanguínea, você vê que é algo compatível com aquele tamanho ali. Você não consegue ver, filho. Célula sanguínea, quando tu se corta, você vê, tem uma célula que não dá para ver. Isso aqui não dá para ver, partícula muito fina. Material particulado do tamanho 10, ele é retirado no trato respiratório superior. Ele é normalmente retido até a traqueia, tá? O muco do seu sistema respiratório retém esse material particulado e expulsa ele com movimento ciliar, você tosse, você cospe, você joga ele para fora. O problema mais sério está no material particulado 2,5, porque ele tem o tamanho suficiente para escapar do muco e chegar no alvéolo pulmonar, que é onde acontece a troca gasosa para o sangue. E ele pode desencadear uma série de reações inflamatórias. E aí, para quem tem uma predisposição para o problema, isso aqui é seríssimo. Pessoas que têm asma, pessoas que têm efizema, fibrose, câncer de pulmão, é um problema sério e imediato. Outros grupos que são sensíveis a isso, idosos, crianças e pessoas com problemas cardíacos. Porque você imagina, a pessoa tem uma arritmia cardíaca, tá? E aí o transporte de oxigênio para o sangue se torna deficitário por algum problema. O que o coração desse cara vai começar a fazer? Bater mais, para tentar puxar mais oxigênio. Só que ele tem um problema de arritmia. O que pode acontecer? O cara pode encapotar. Então, esse é mais um grupo de pessoas que é sensível ao tipo de poluição que foi encontrado, que aconteceu em Londres, tá? As inversões térmicas em Londres, nesse evento ali, elas foram de cerca de 50 metros. Então, você imagina toda a poluição de Londres, ou quase toda a poluição de Londres, aprisionada em 50 metros de altitude apenas. As pessoas respirando. Aquelas fotos que eu coloquei, eu até voltar aqui para vocês verem, são fotos reais durante o smog de Londres. Você não conseguia ver nada dentro na rua. Parecia que estava de noite, que era alguma coisa estranha. Isso aqui é fumaça mesmo. Tá? É o smog. Bom, uma coisa que a gente olha para essas figuras aqui e vê, né, emissões, coisas queimando, desperta a curiosidade da gente, que é o seguinte. O que acontece com a poluição, então, filho? Joguei no ar uma parada. O que vai acontecer com ela? Bom, o meu vizinho lá em Nova Iguaçu, são 4 opções. Silvio Santos está aí. Que pena, você errou. Você errou. Olha só, tem um vizinho, conta mais uma história. Eu gosto de contar história, gente. Isso aqui é meio que apresentação, meio história. Se acostumem. Eu tenho um vizinho lá em Nova Iguaçu. Eu sou de Nova Iguaçu, para quem não sabe, tá? Eu moro em Niterói, mas eu sou de Nova Iguaçu e não deixarei de ser nunca de Nova Iguaçu. E amo Belfor Roxo, mais até que Nova Iguaçu. Olha só, eu tenho um vizinho lá que ele é o anti-Lavoisier. Ele acha que queimou, sumiu, deixou de existir. Ele tem um pé de manga no quintal dele, ele junta uma montanheira de folha e taca fogo, filho. Não está mais ali, não existe mais. Não se transformou em nada. Que se transforma? Que Lavoisier? O que, rapaz? Que conservação de matéria? Não existe. Bom, para entender o que acontece de fato, tá? Na nossa atmosfera, uma vez que o poluente é lançado, a gente precisa entender o ozônio primeiro, porque, como eu tinha introduzido no começo da aula não, dessa apresentação, dessa palestra, o ozônio, ele é o principal precursor, é dele que vem o principal detergente da atmosfera, que é o radical hidroxila. Então a gente tem que entender um pouquinho do ozônio, vamos desmistificar umas paradinhas do ozônio antes da gente seguir. E eu tô feliz que essa turma tá cheia hoje, cara, deu certo mesmo a propaganda, deu certo. Olha só, vamos dar uma olhada aqui na atmosfera, as primeiras 2 camadas, né? A troposfera e a estratosfera. Quanto mais barrigudo esse gráfico aqui, mais ozônio. Então vamos dar uma olhada no que acontece. Então quanto mais para a direita, ó, mais ozônio tem, quanto mais para cima, mais altitude. O que acontece com a concentração de ozônio ali a partir de 14, 15 quilômetros de altitude, que é onde começa a estratosfera? Aparece o tal do barrigão. Aquilo ali é a tal camada de ozônio. Por isso que o nome a gente chama às vezes a estratosfera como camada de ozônio. Bom,
A luz solar possui diferentes comprimentos de onda, né? A união de uma série de comprimentos de onda diferentes, que vão desde o infravermelho, quer dizer, desde o ultravioleta até o infravermelho. A maior parte da luz solar é a luz visível. E aí que todo mundo sabe, todo mundo já aprendeu até no ensino médio. A estratosfera, né, a camada de ozônio, é um filtro do nosso planeta. Só que tem já tem algumas coisinhas legais da gente aprender, que é o seguinte: primeiro, nem todo o ultravioleta é de fato filtrado pela estratosfera, a camada de ozônio. Ela filtra principalmente o UVC, uma boa parte do UVB, agora uma parte do UVA, uma grande parte, a maior parte do UVA passa direto. Agora, vocês sabiam que o UVC, que quase não passa ali, na imagem praticamente é todo bloqueado, sabe quem filtra a maior parte do UVC? Aí você vai falar, o ozônio, pô. Não é o O2, é o oxigênio. Lá na estratosfera, a gente tem uma mistura das duas coisas, tem O2 e tem O3. Daqui a pouco eu vou mostrar o ciclo que mantém o oxigênio e o ozônio lá em equilíbrio. Mas a maior parte do UVC é filtrado, na verdade, pelo oxigênio, nem é pelo ozônio. O ozônio, ele vai no UVB. No UVB ele fala, não, aqui eu se consagro. Aqui eu vou acabar com ele, todo mundo vai me reconhecer e eu vou virar... Podia ser camada de oxigênio, né? De repente. Porque ele também faz um trabalho legal ali, né? A gente fala camada de ozônio, né? Coitado. Enfim, uns ganham crédito. Quem foi um dos primeiros caras a olhar para essa parada aí? Tem uma camada lá em cima protegendo a gente, né? De raios ultravioleta que podem desencadear uma série de doenças e tal. Pô, quem foi o primeiro cara que não tinha um PlayStation em casa para jogar pensando nisso daí? Esse cara foi Sir Sidney Chapman. Esse cara aqui era um inglês e ele era matemático. Ele realmente não tinha muito o que fazer. E falou, vou inventar um bagulho aqui, vou inventar uma parada de química. Nada a ver com minha vida. E aí, olha só, aí você vai olhar para isso aqui e você vai falar assim, não, isso aí está complicado, já não estou entendendo, porque 4 reação química vai ser difícil. Olha só, na estratosfera a gente tem basicamente 2 espécies moleculares, O2 e O3, que é oxigênio e ozônio. A primeira reação é o O2 absorvendo luz e dissociando, formando 2 átomos de oxigênio excitado. Então essa primeira reação a gente meio que é fácil de lembrar dela, né? É só o oxigênio fotolizando. A última reação aqui, ó, é o O3 mais ultravioleta, né? HV, esse HV ali, esse H nu, né? Representa a interação com a luz. Também se dissociando e formando O mais O2. Então, tanto a primeira quanto a quarta é fácil de lembrar. É só saber o que tem lá e fazer eles fotolizando. É O2 e O3. Simples assim, a primeira e a quarta. Agora, quando a gente olha para a primeira reação, é formada uma espécie química muito reativa ali, que está em vermelho, que é o chamado átomo do oxigênio excitado. E quem é meu aluno aqui já ouviu falar dessa história do átomo do oxigênio excitado? Ele parece um cara que todo mundo conhece, ele ou ela, tá? É o seguinte, no carnaval, aquela pessoa que não tem o menor critério, aquela pessoa que se fizer um contato visual, ele não precisa nem beber para perder a noção do que ele vai fazer e já está interessado, ou ela já está interessada. Teve uma aula que eu falei isso, a aluna falou assim, professor, é ela aqui, na cara de professor, é ela aqui, assim mesmo. Uma vez fez isso. Bom, o átomo de oxigênio excitado, toda vez que ele aparecer de novo nessa apresentação, ele vai estar em vermelho para te lembrar dele. Tá? É uma espécie super reativa. Quer ver? O que tem na estratosfera em grande concentração? O2 e O3. Ele reage com as duas coisas. Que são as duas reações que estão ali no meio desse ciclo que parecia complicado. Olha só, a primeira reação. Átomo de oxigênio excitado mais O2, formando O3. A terceira reação. Átomo de oxigênio excitado mais O3, formando 2 de O2. Então, parece complicado isso aqui, né? Mas não é tão complicado assim. São 2 reações de fotólise do que tem lá e 2 reações do átomo do oxigênio excitado reagindo com o que tem lá. Não é muito difícil de lembrar, tá? Do tal ciclo de Chapman. Então, tem reações aqui formando ozônio, reações desfazendo ozônio. Esse conjunto de reações é a base pela qual o ozônio é mantido uma concentração estacionária na estratosfera. E aí o ser humano começou a falar assim, não, mas a gente tem potencial para fazer uma besteirinha. A gente, como ser humano, a gente consegue fazer alguma coisa para destruir? Pior que a gente consegue, né? Um dos primeiros caras a pensarem nisso foi o Paul Crutzen. Esse cara aí, ele falou o seguinte, eu sei que se eu pegar óxido nítrico, esse cara daqui, e misturar com ozônio, ele destrói o ozônio. O ozônio se transforma em O2 e NO2 é formado. Bom, só que tem um problema nessa reação. Ele pensou assim, ó, isso aqui é emitido principalmente em alta temperatura, ar em alta temperatura, alta pressão. Ou seja, hoje em dia, queima de combustível fóssil dentro do motor, que está cheio de ar para queimar o combustível fóssil, acaba produzindo muito óxido nítrico. Falou, pô, então a gente está produzindo essa parada antropicamente e vai destruir a camada de ozônio fazendo isso. Qual o grande problema pela qual isso aqui não destrói a camada de ozônio? Esse carinha aqui, ó, é super reativo. E uma espécie, para ser potencial agressora da camada de ozônio, ela precisa não ser reativa, ela precisa ser o contrário, ela precisa ser inerte.
Por quê? Porque se ela for reativa, filho, no meio do caminho ela está reagindo, ela está tentando subir. No meio do caminho ela está reagindo com outras coisas, ela não vai dar tempo dela chegar na estratosfera. Ela vai ser transformada em uma outra espécie. Então a grande característica, uma das grandes características que uma espécie precisa ter para ser um potencial agressor na camada de ozônio é ser capaz de chegar lá em cima. Então essa aqui destrói, mas não chega. E aí ele não desistiu, ele falou, não, eu vou descobrir um bagulho que chega. E aí quando ele olhou para o processo de desnitrificação feito por micro-organismos no solo que transformam íon nitrato em N2, ele viu que no meio do caminho do metabolismo desses micro-organismos, a gente passa por uma espécie chamada óxido nitroso, que é esse carinha ali. E o óxido nitroso, ele chega, ele é muito inerte. Ele não reage com praticamente, ele até reage, mas a velocidade da reação é muito lenta. Então ele consegue atingir a camada de ozônio. Isso daqui vem do solo. Aí tu vai falar assim, ser humano não tem nada a ver com isso. É micro-organismo no solo. Só que quando a gente usa fertilizante nitrogenado em larga escala para produzir cada vez mais alimento, a gente antropicamente interfere na emissão desses caras. Aí ele falou, não, beleza, descobri um cara que vai chegar na estratosfera. Só que aí tem o outro problema, ele não destrói o ozônio. Ele chega, mas não destrói. O outro destrói, mas não chega. E aí ele tinha um quebra-cabeça para resolver. E qual foi o quebra-cabeça dele? Ele falou, então é o seguinte, a parada chega na forma de N2O e chega lá, quem está esperando ele chegar? O átomo do oxigênio excitado. Nosso amigo do carnaval, excitadíssimo. Está completamente louco, esperando chegar alguém novo. Chegou alguém novo, N2O, e falou, opa, agora eu me consagro de novo. Reage com ele, e na estratosfera ele produz óxido nítrico, que a gente viu que destrói o ozônio. Então, o mecanismo para destruir o ozônio a partir de óxido de nitrogênio, N2O, transporta os óxidos de nitrogênio para lá, chega lá e se transforma em óxido nítrico. Aí esse óxido nítrico destrói o ozônio. E aí aqui está um balanço da coisa, na qual, quando você adiciona isso dali, catalítica... Repara só, você adiciona N2O, ele se transforma em NO, NO destrói o ozônio, né? O ozônio vira O2. Depois, esse NO2 aqui, que acabou de ser formado lá, também reage com átomos de oxigênio excitado. Esse troço reage com tudo, né? Loucura. E ele regenera o óxido nítrico, que vai vir aqui em cima e destruir o ozônio. Vai virar NO2. NO2 vai reagir com o átomo de oxigênio excitado, vai virar NO. Vai voltar aqui e vai destruir o ozônio. Vocês estão vendo que ele é regenerado o tempo inteiro? Então isso é um processo catalítico. Não precisa nem estar presente em tanto alta concentração assim, para poder causar um impacto significativo. Tá bom? Bom, isso aí foi trabalho do Paul Crutzen. Publicou um trabalho muito interessante sobre isso. Outro que já ouviram nos falar com muita frequência são os CF6, o clorofluorcarbonetos. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Esses caras, eles eram utilizados como gases propelentes para aerosol, eles eram utilizados como gases refrigerantes, e eles tinham um problema parecido com o N2O, que é o quê? Muito inertes também, não reagem com muita coisa na atmosfera. Então eles tinham potencial para chegar na estratosfera e causar um problema. E chegavam mesmo. Só que quando chegam lá, eles não reagem. É uma das únicas coisas que chega lá e não reage com o átomo do oxigênio excitado, o carinha do carnaval. Isso é uma das exceções. Ele chega lá, ele é fotolizado e produz esses carinhas aqui, átomos de cloro, que também destroem o ozônio, gente. Mesma história do outro slide. Ele vai lá, o átomo de cloro destrói o ozônio, vira O2. Essa espécie aqui intermediária, ClO, reage com o átomo do oxigênio excitado e produz de novo o átomo de cloro. O átomo de cloro vai aqui, destrói o ozônio, vira O2. Aí esse ClO aqui reage com oxigênio excitado, vira Cl. De novo um processo catalisado, né? A coisa produz de novo os átomos de cloro que destroem o ozônio. Bom, os caras que estudaram, no caso, a parte dos CF6, foram esses dois aqui, que eram da Universidade da Califórnia Irvine, que era o Roland Molina, orientador de doutorado e aluno. Isso aqui é durante o doutorado dele, tá? Durante o doutorado do Molina, que era mexicano. Em 1995, esses cidadãos aí que eu falei para vocês, Paul Crutzen, o Mário Molina e o Roland dividiram o Prêmio Nobel de Química, em 95, devido a essas descobertas que eles, assim, a elucidação das formas como o ser humano consegue interferir na camada de ozônio. Tá? Que não é tão simples assim o mecanismo, né? Bom, entendemos um pouquinho a mais do ozônio estratosférico, né? Sei que muita gente sabia do CFC e tal, mas acho que a maior parte das pessoas não ouviu falar do que acontece com o N2O, o Crutzen, meio que ele não sai nessa foto, né? Os outros dois saem. Bom, e aí? Vimos lá o ciclo de Chapman. E aqui na troposfera, como é que a gente faz ozônio? Falei para vocês no começo da apresentação que a gente faz ozônio aqui, né? A única forma que a gente tem de fazer ozônio conhecida aqui é através da fotólise dessa espécie aqui, ó. NO2. A gente fotolisa, produz um átomo de oxigênio não excitado, que também reage com O2 e forma o ozônio, aqui na troposfera. Esse ozônio vai ter uma importância ambiental para a gente. Para entender essa importância, a gente vai... Mais uma historinha aqui.
1940, em Los Angeles, uma fumacinha suspeita estava aparecendo, e essa fumacinha acontecia sempre em dias de alta incidência solar, tá? Ela irritava os olhos, a galera ficava lacrimejando, e causava um tipo de dano na vegetação. Ali está um exemplo de dano causado por esse tipo de fumacinha que aparecia. Um dos caras que se dispôs a estudar isso foi o Ari Hagen-Smith, e ele fez de maneira controlada, controlando a incidência solar dentro de um sisteminha que ele bolou, e com concentrações de algumas espécies que ele estava tentando replicar o ar de Los Angeles, ele estava tentando ver se ele conseguia replicar os danos que estavam sendo observados na vegetação, e ele conseguiu. E aí eu peço a atenção de vocês para entender o que estava acontecendo. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a atmosfera perfeita. Mas o professor Leonardo totalmente buscou o ingrediente extra mistura, o NOx. E assim nasceram os smogs super poderosos. Usando seus super poderes. Modinha, esbocinho, bem dedicados às vidas, aumentando as crises e as forças do mal. São bonitinhas, mas são do mal, tá? Esses somos nós, a gente apanha dos smog, tá? Que isso. Pô, super produção, né, gente? Que isso. Onde vocês vão ver uma apresentação dela? Duvido. Eu duvido. Louco para fazer isso só eu tenho certeza. Bom, esses smogs super poderosos, eles são um tipo especial de smog, tá? Ele é causado, como aquele caso que aconteceu lá diferente do que aconteceu em Londres, que era basicamente material particulado, disperso no ar. Esse smog de Los Angeles, ele era derivado de ozônio. Ozônio em alta concentração, sendo produzido a partir da união desses três ingredientes, tá? Eu falei no videozinho albedo, né? Porque eu tinha que... Pô, na apresentação das meninas superpoderosas é tempero. Aí tinha que ter alguma coisa que rimasse com tempero, que tivesse a ver com sol, eu botei albedo, né? Mas na verdade é luz solar, tá, gente? Foi uma maneira de tentar... A gente tem que respeitar a arte, tá? Eu tenho licença poética. Licença poética para fazer isso aí. NOx, tá? Os dois óxidos de nitrogênio que são NO e NO2, e compostos orgânicos voláteis. Essa é a combinação que acaba levando à formação do chamado smog fotoquímico, que é um smog que leva à formação de ozônio. Bom, agora sim estamos preparados para falar dos radicais livres. Tá? Já entendemos praticamente bastante coisa aí sobre o ozônio. Quem são esses caras? Radicais livres. O que é isso? Radical livre é uma espécie química que possui um elétron desemparelhado, que deixa ele maluco. Olha só, na química a gente tem aquela regra do octeto, que a grande maioria dos átomos, para se manterem estáveis, eles precisam atingir na sua camada de valência 8 elétrons. Tá? Não são todos, existem exceções à regra. Por exemplo, o hidrogênio é uma exceção. O hidrogênio ele fica estável com 2. Com 2 ele está feliz. Aqui eu estou mostrando um átomo estável com 2 elétrons aqui, um par de elétrons aqui, 2 com mais 2, 4, com mais 2, 4, com mais 2, 8. Esse aqui tem 8. Vamos dar uma olhada nesse amigo do lado dele. Tem 2, 4, 6, 7. Esse aqui ele fica louco, filho. Esse aqui é o aluno que reprova por 0,1. Ele não aceita. Ele vai te mandar e-mail, ele vai te procurar no corredor. Ou aquele cara que não recebeu a bolsa por 1/10. Aí ele é filhotinho de e-mail, né, Marcelo? Filhotinho de e-mail para o Marcelo. Marcelo, essa expressão maravilhosa, né? Filhotinho de e-mail, eu adoro essa expressão. Bom, filhotinhos de e-mail. Então, esse cara, ele é extremamente reativo, tá? Essa falta de um elétron para ele aqui tá perto. Ele tá, meu Deus, falta um só, tu não vai me reprovar por isso. Pelo amor de Deus. Então, esse cara vai reagir praticamente com qualquer coisa, gente, na atmosfera. Eles possuem vida curta. Um troço desse aí dura menos de 1 segundo na atmosfera. O tempo de vida dele é muito curto. Então, primeiro, não dá para comprar radical hidroxila. Se eu quiser estudar ele, não dá para comprar um vidrinho de radical hidroxila. Vamos botar ele no vidrinho e vai me vender um vidrinho vazio depois. Não vai dar, tá? Bom, qual é o principal radical na atmosfera? É o radical hidroxila, tá? Estou mostrando para vocês aqui, ó, o íon hidroxila, que todo mundo está acostumado, OH-. Olha quantos elétrons o oxigênio tem aqui no íon hidroxila. Bom, vamos começar pelo radical primeiro. No radical hidroxila ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e uma ligação são 2. Né?
Então, 6, 7. Tem 7 no total ali. Tá faltando um, ele tá louco, tá reprovado por um. Esse carinha aqui, ó, quando esse cara aqui rouba um elétron de alguém, ele chega nos 8 que ele quer. Que é a condição do radical, quer dizer, do íon hidroxila. Por que ele tem uma carga negativa? Porque ele roubou um elétron de alguém. Então, esse carinha aqui é muito mais estável do que esse carinha aqui. Esse carinha aqui tá louco para reagir. Ele tá louco para fechar aquele problema dele ali. Bom, o radical hidroxila, o ozônio, que é o O3 que está ali, na atmosfera, ele é um oxidante importante, mas quando ele se transforma no radical hidroxila, a coisa muda. Aí agora ele começa a bater doído. Ele começa a reagir com quase tudo de uma maneira muito rápida. Tá? Isso aqui dali era o Power Ranger branco, tá, gente? Para quem não sabia, aquele era o Power Ranger branco. Esse processo de morfada, transformação, como é que o ozônio vira radical hidroxila? É assim, ó. Ele absorve luz, fotolisa, forma o nosso amigo átomo de oxigênio excitado de novo. O átomo de oxigênio excitado na presença de vapor de água é mais um negócio que ele reage de novo. Ele é realmente igual aquele maluco do carnaval que só faz loucura. Reage com vapor de água e forma átomo de oxigênio excitado, quer dizer, radical hidroxila. E aí o radical hidroxila está preparado para reagir com tudo que é poluente. Ele remove a vasta maioria dos poluentes da atmosfera. Quem deu o apelido, sabe o Paul Crutzen, o cara que ganhou um prêmio Nobel, que tem toda a moral, né? Ganhou um prêmio Nobel de Química, ele disse que o radical hidroxila é o limpol da atmosfera. Tá? E não falou detergente, falou limpol. É verdade esse bilhete, tá bom? Mentira, ele falou detergente, né, gente? Mas ele disse que é o detergente por quê? Porque ele inicia a remoção da vasta maioria dos poluentes da atmosfera. Quase tudo. Vou convencer vocês disso. Como que ele reage normalmente com as coisas? Tem algumas formas. Por exemplo, uma clássica é ele arrancar um hidrogênio. Ali no meio você tem o eteno, né? Uma coisa que ele pode fazer é abstrair um hidrogênio de uma molécula. É uma forma de reagir. Outra possibilidade é formar uma ligação covalente. Se a estrutura tiver uma ligação dupla, ele consegue formar uma ligação covalente. Se for um metal, por exemplo, a depender do metal, ele consegue fazer uma ligação covalente com esse metal e mudar o número de oxidação daquele metal ali. Né? Provocar, em geral, a oxidação dos metais. Lembra o CFC que eu falei para vocês, que não reage com nada, que chega na estratosfera? Tem hidrogênio aqui para ser arrancado pelo radical hidroxila? Não tem. Esse é um dos grandes motivos pela qual ele é tão persistente, pela qual ele é tão inerte. Ele não tem meios de ser removido pelo radical hidroxila, filho. Não dá. Então ele se torna muito permanente na atmosfera. A gente substituiu eles pelos HF6. Ora, a gente lançou logo um H dentro dessa brincadeira. Por que a gente botou hidrogênio, né, nos substitutos? Para que eles possam ser removidos pelos radicais da atmosfera. Principalmente o radical livre, o radical hidroxila. Tá bom? Bom, quem o radical hidroxila, vou convencer vocês de que ele é um dos principais, mais importantes detergentes da atmosfera. Quem ele remove da atmosfera? Primeira coisa, metano. Segundo gás de efeito de estufa mais importante, produzido em tudo que é processo anaeróbio de degradação de matéria orgânica. Radical hidroxila remove metano. O cálculo de tempo de residência do metano da atmosfera é basicamente ele reagindo com o radical hidroxila. Principal processo. O radical hidroxila vai ali e arranca o hidrogênio dele. A partir daí, esse radical que é formado, radical metil, começa a reagir com oxigênio, com óxido de nitrogênio, um monte de coisa. Forma primeiro formaldeído, que é o formal que as meninas usam para fazer prancha, né? Não pode mais, mas o pessoal usa ainda. E depois o formaldeído fotolisa, forma monóxido de carbono, que reage de novo com o radical hidroxila e vira CO2. Então, o processo de remoção de metano na atmosfera é o radical hidroxila, filhão. É ele que faz esse trabalho difícil. Mas quem ele remove? Tira o metano da brincadeira de composto orgânico. Quem é o próximo composto orgânico mais abundante da atmosfera, depois do metano? Se chama isopreno. É emitido principalmente por árvores. 30%, 30% a 40% de todo o restante, tira o metano da brincadeira, pega toda a sopa de matéria orgânica que existe na atmosfera do nosso planeta, de 30% a 40% dessa sopa é só esse cara aqui, ó, isopreno, emitido por árvores. Tá? Quem remove esse cara da atmosfera? Radical hidroxila. Monóxido de carbono, mais um gás tóxico, né, importante, produzido por combustão incompleta, removido por quem? Radical hidroxila. Mercúrio, tem uma galera aqui do departamento que trabalha com mercúrio, o professor Inácio, professor Emanuel, trabalham com mercúrio. Quem remove mercúrio da atmosfera, gente? Radical hidroxila. No continente, existem outros radicais. Radical bromo também remove bastante, né? Alguns radicais halogenados. Mas radical hidroxila é um que faz esse processo. É engraçado quando você olha a literatura, você pega sobre o mercúrio da atmosfera, ó, ele é lançado como mercúrio metálico, né? Mercúrio 0. Aí ele magicamente vira mercúrio 2 aqui. Cadê o radical hidroxila nessa brincadeira, gente? Mercúrio 0 virou mercúrio 2. Ele vira assim, é maluco? Eu sou mercúrio 0, vou virar mercúrio 2 agora. Do nada. Não existe. O processo que inicia isso é a reação com radical hidroxila. Mais um dado aí que a gente pega por aí, ó. HG0, mercúrio metálico, vira
G2, né? Oxidou de maluco. Vou oxidar aqui, tenho nada para fazer? Vou oxidar. Radical hidroxila, gente. A reação dele com radical hidroxila forma o radical hidroxil mercurial. Esse radical hidroxil mercurial aqui, o número de oxidação do mercúrio é 1. E depois ele reage com NO2 e HO2, que são outras espécies importantes na atmosfera, e forma essas espécies aqui, aonde o mercúrio é mercúrio 2. Essas espécies aqui têm uma pressão de vapor muito baixa. É fácil remover eles através de interação com gotículas de água, por exemplo. Muito mais fácil do que seria o mercúrio metálico. Tá bom? A oxidação leva a isso. O momento de polo dentro da molécula faz com que elas sejam mais grudentas. Mais fácil de remover por deposição úmida. Mas quem é removido da atmosfera por radical hidroxila? Hidrocarbonetos poliaromáticos. A galera aqui do departamento também, que já trabalhou com isso, também são removidos da atmosfera por radical hidroxila. Acho que eu convenci todo mundo aqui, né? Radical hidroxila é uma espécie importante que vem do ozônio. Então, às vezes, a gente acha que o ozônio é só um filtro. É só um filtro, é um filtro. O que é o ozônio? O ozônio é um filtro. Não é só um filtro, não, cara. Tem um papel ambiental muito mais profundo do que ser apenas um filtro. Como é que eu manipulo esse troço? Como é que eu faço para... Quero estudar radical hidroxila, me convenceu. Como é que eu faço? Não dá para comprar? Como é que eu faço? A gente precisa usar uma técnica chamada fotólise relâmpago. Que é o seguinte, eu preciso de um precursor, alguma coisa estável que eu possa comprar. Então, por exemplo, eu pego água oxigenada, H2O2. Ela é HOOH. Se eu corto a ligação do meio dela, se eu consigo quebrar, eu formo 2 hidroxilas. Dá para fazer isso com laser. Tá? A ideia é o seguinte, as moléculas elas vão absorver comprimentos de onda, em geral no ultravioleta, que são suficientes para quebrar a ligação que você está interessado. A partir desse momento, você consegue formar o radical hidroxila. Então, quando eu, Diogo, vou fazer um experimento disso daqui, eu não injeto dentro da minha célula de reação radical hidroxila. Eu injeto o precursor. Eu injeto H2O2 e atiro um laser nele. A partir desse momento, ele se transforma em radical hidroxila lá dentro da célula de reação. Se eu quero estudar radical hidroxila reagindo com isopreno, eu já coloco água oxigenada e isopreno dentro da célula de reação. Quando eu atiro o laser, eu faço radical hidroxila lá dentro já, e já tem isopreno lá dentro para ele começar a reagir. É isso que a gente faz. Tá? Então, aqui é uma animaçãozinha para não perder o costume, do H2O2, tá? Água oxigenada, famosíssima. Ela vai tomar uma cachaça de 254 nanômetros, a cachaça que não é 51, é 254, que é a frequência que ele gosta para poder quebrar a ligação. Você vai ver que ele vai formar a cachaçinha dele. Essa cachaçinha é um laser, tá, gente? Na verdade, é um laser. E, virou 2 átomos, 2 hidroxilas. Então, uma molécula de água oxigenada eu produzo 2 hidroxilas. Tá? É assim que eu consigo manipular ela. Como é que eu detecto? Como é que eu sei que essa parada está lá? Se ele vai reagir rapidão. Tem uma forma também, utilizando laser de novo. Só com laser, filho. Só que agora eu vou fazer ele beber esse laser. Eu não vou fazer quebrar, não. Eu vou fazer ele engolir esse laser, como se fosse uma cervejinha. Ele vai ficar todo animadinho, todo excitado. Literalmente uma excitação eletrônica. Ele passa por um estado eletrônico excitado. Só que cada espécie, você consegue provocar transições eletrônicas em espécies diferentes em comprimentos de ondas específicos. Qual o comprimento de onda que o radical hidroxila gosta de absorver? 284 nanômetros. Então, se eu tenho um laserzinho que atira a luz a 284, se tiver radical hidroxila ali, eu vou acertar ele, ele vai ficar excitado. Depois que ele fica excitado, para retornar ao seu estado base, ele precisa jogar fora essa excitação dele, essa energia. Como que ele faz isso? Ele joga fluorescência fora. Ele manda embora. Então, essa fluorescência que ele joga fora, eu detecto. Então, para eu poder detectar o radical hidroxila, eu excito ele com laser. Primeiro, eu gero ele com laser. Gerei. Se eu quiser detectar ele agora, eu preciso de um segundo laser para excitar ele. Ele vai ficar excitado. Quando ele voltar para o estado fundamental, ele joga fora a fluorescência que eu olho para ela e falo, peguei fluorescência aqui. Com certeza tem radical hidroxila ali. Essa fluorescência que ele emite é sempre de 308 nanômetros. Então, se eu tiver um filtrozinho, é só eu esperar. Eu atiro o laser de 282 e espero voltar 308. Se voltar, eu sei que tem radical hidroxila. E quanto mais volta, eu sei que tem mais radical hidroxila lá dentro. Tá bom? Então, essa técnica se chama fluorescência induzida, porque eu estou induzindo essa excitação. Eu estou atirando um laser para induzir a excitação e daí provocar a fluorescência. Tá? E aí eu fiz um videozinho para isso também. Ó. Tá uma festinha. Tá meio alto, né? Ele vai tomar o laser de 282 nanômetros dele e vai ficar todo excitado, ó, tá todo feliz, né? Só que até eu não consigo detectar. Agora ele vai mandar embora. Tá todo animado, ó, o que ele vai fazer?
vomitou 308 nanômetros. Eu detecto o vômito dele. Beleza? Gente, o som não parou. Parou. Bom, eu falar que o som não parou. Estava numa festa, por isso que tinha música. Bom, como é que é na prática um instrumento que eu uso para fazer isso? Ele é assim, ó. Vocês vão ver o primeiro laser passando. Imagina que dentro desse tubinho aqui, ó, eu estou circulando água oxigenada, né? E isopreno, que eu quero estudar essa reação. O que eu vou fazer ali dentro? Vou atirar o laser que vai transformar a água oxigenada em radical hidroxila, concorda? Olha o laser passando lá, ó. Passou, virou radical hidroxila. Agora eu preciso um segundo laser para poder excitar ele, não é isso? Só que, gente, tem como eu atirar esse segundo laser no mesmo caminho? Não dá, porque se eu botar um laser atrás do outro para atirar na mesma janela, esse aqui vai atirar nesse. Então não dá para eu atirar os dois pela mesma janela. Um problema, né? Porque, tipo assim, a janelinha é pequenininha, um negocinho desse tamanho aqui, ó. Tem um laser bem na frente da janela atirando. Como é que o segundo? Só se eu tirar esse e botar o segundo, mas não vai dar tempo. Porque é menos de um segundo para o radical hidroxila deixar de existir. Não dá para eu ficar, tira esse, bota esse. O que eu faço? Eu faço uma cruz. Enquanto um laser vai atirar assim, o outro vai atirar assim, ó. Ou vai atirar nessa direção para cá, tanto faz. Eu preciso fazer uma cruz. Inclusive, esse que vai atirar na direção do olho de vocês. Cuidado aí, ó. Olha lá, ó. Viu? Passou bem nessa direção. Esse segundo laser excitou o radical hidroxila. Agora estão excitados. O que eles vão fazer? Vão cuspir 308 nanômetros, né? Bum! Uma parte dessa fluorescência foi coletada pelo meu fotomultiplicador, que é um detector que está ali em cima. Fiz isso uma vez e eu medi, assim, gerei radical hidroxila, medi imediatamente. A quantidade de fluorescência que eu detectei está aqui, ó. Vou repetir o experimento. Atiro de novo. Agora eu vou esperar um pouquinho. Não vou medir imediatamente, não. Vou esperar um tempinho antes de medir. Esperei um tempinho e medi. Agora uma parte do radical hidroxila reagiu, nesse tempinho que eu esperei, com o isopreno que estava lá dentro. Quando eu excitar ele agora, tem menos radical hidroxila. Aí eu vou, meço ele de novo. O que vai acontecer? Eu tenho um segundo ponto ali com menos, né, fluorescência, né? E eu vou continuar repetindo isso. O que eu estou fazendo? Eu estou monitorando a reação. Eu estou vendo o radical hidroxila sendo consumido pelo isopreno ao longo do tempo. Esse delay que eu dou entre o laser e o outro é o tempo que eu deixei a reação acontecer. Então, com isso, eu consigo monitorar a reação acontecendo. Eu faço uma análise matemática desse gráfico e esse gráfico vai me dar a constante de reação para essa reação que eu tenho interesse, quão rápido é essa reação. Tá? Esse aqui é um dado real que eu coletei, né, um tipo de decaimento exponencial que a gente coleta nesses experimentos. Eu coletei lá na Universidade de Leeds durante o doutorado. E dado real, isso daí de uma reação de isopreno com radical hidroxila, por exemplo. Tá? Tem um pouquinho de ruído, porque nenhum experimento é perfeito. Você tem um ruído nas suas medidas, mas é o mesmo tipo de decaimento. Antes ali é a medida que você tem antes de gerar o radical hidroxila. Então é zero de fluorescência detectada. Isso aqui é uma foto real do instrumento que faz isso, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Esse instrumento aqui é meu sonho de consumo. Eu ainda vou ter, isso aqui é uma promessa do dia de hoje, eu ainda vou ter um instrumento desse funcionando aqui na UF. Tá? Pouco a pouco eu vou montar esse Frankenstein aí. Bom, só para a gente terminar agora, radical hidroxila, falei dele, né, que esses radicais hidroxila, como é que, se ele é produzido pelo ozônio, fotólise, né, e tal, durante o dia inteiro ele está aí disponível? Não, como ele é produto de fotólise, a maior concentração dele é ao meio-dia, onde a incidência solar é maior. Então, durante o começo da manhã, ele é praticamente zero, quase não tem, e a partir do nascer do sol, a concentração de radical hidroxila aumenta muito. Então, ele é bastante importante para a remoção de poluentes durante o período iluminado do dia. Período noturno, outros radicais começam a brincar, tá? Existem outros radicais importantes, gente? Existem outros, olha aqui. Bom, o primeiro você já conhece. Aí vocês vão me dar a licença de estar usando a Meninas Superpoderosas toda hora, né? Vocês já viram que eu gosto desse desenho. Mas é porque, olha só, o oxigênio é vermelho, o nitrogênio é azul e o cloro é verde. Eu não inventei essas cores, não. Essas são as cores que representam. Pô, as Meninas Superpoderosas são uma vermelha, uma azul, uma verde. Quem não enxerga a Menina Superpoderosa aqui, é você que está errado. Não sou eu que estou errado. Tá? Esses radicais aqui são outros que competem também pela poluição orgânica, tá? Além do radical hidroxila. E aí, quando um poluente é lançado, o que pode acontecer é uma briga de 3 radicais, tá? Ao mesmo tempo, em algumas situações. Esse radical cloro aqui ele é particularmente importante na camada limite marinha. Na atmosfera marinha, ele é produzido a partir do spray marinho. Tá? Então, átomos de cloro são bastante importantes para você estudar a remoção de poluentes no ambiente marinho. O íon nitrato, durante o dia, fotolisa. Durante a noite, a concentração dele é relevante. Então, durante a noite, esse cara aqui é relevante, tá? Enquanto a concentração do radical hidroxila durante a noite cai bastante, esse cara aqui sobe. Ele tende a ganhar. Mas tem um troço interessante que é a velocidade das reações.
Enquanto o radical hidroxilo é o mais equilibrado dos três, tem um exemplo aqui, né? O etano reagindo com os três radicais. O etano com radical hidroxilo é 2 vezes 10 a menos 13, essa velocidade da reação dele. O mais rápido dos três é o átomo de cloro, nesse caso. É 5 vezes 10 a menos 11. No desenho das meninas superpoderosas, a verdinha ela é mais maldosa, né? Ela bate doído nos outros. Né? O radical cloro também bate doído também. A vermelhinha é a mais equilibrada, né? Tá no meio do caminho. E a azulzinha é a mais boazinha, né? Ela é até inocente demais. Então, essa daqui é a melhor analogia que eu já fiz na minha vida. Valorizem isso. Não tem ponto melhor que esse, gente. Bom, para terminar a apresentação, que a gente está chegando ao final, se você ficou curioso, né, em saber um pouquinho mais sobre a química da atmosfera, o que se passa na atmosfera, eu trouxe aqui, né, aproveitem, porque não se sabe quando essas turmas serão abertas novamente, tá bom? Aproveitem, não se sabe, não é isso? Não é isso, Marcelo? Não se sabe. Previsão não dá para dar. Então, pós-graduação, segundo semestre, eu vou abrir essa disciplina, Química e Poluição da Atmosfera, do dia 1º de setembro até o dia 19 de setembro. E na graduação, quem tiver interessado em fazer disciplina, segunda e semestre que vem vão ser 2 turmas. Uma segunda, 16 a 19, na Praia Vermelha, e outra terça, das 18 a 21, aqui no Valonguinho. Tá bom, gente? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, queria agradecer o departamento, tá? Todo o apoio que o departamento tem dado pra gente, os novos professores que chegaram. Espero que a gente continue tendo mais churrascos desse tipo. E é isso, gente. Dúvidas? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada, Diogo. Poxa, é apaixonante ouvir você falar.